Nós chamamos de nível ou camada 1. E o elétron está nela. Depois nós temos uma segunda órbita, nível ou camada 2. E por fim nós temos mais órbitas, camada 3. E detalhe, alguns pensam que os átomos têm 7 camadas eletrônicas. Isso não é verdade. Os átomos têm infinitas camadas eletrônicas. As que são mais perceptíveis vão até 7. Certo? E à medida que se sai do centro para fora, a energia do elétron aumenta. E uma outra coisa extremamente importante, como no meu caso eu estudei Química Quântica em pesquisa na UFPA, eu era bolsista do CNPq, e eu trabalhava Química Quântica. O que é que acontece? A máxima energia que um elétron pode ter ou é negativo, ela começa do negativo, se aproximando do número zero, se aproxima do número zero, nunca é maior do que zero. Muito bem. Então, o aumento de energia com as órbitas aumenta de dentro para fora. E como é que aumenta? O elétron absorve a energia do próprio meio ambiente. Saltou. Vou até voltar. Quando ele vem de dentro para uma outra órbita, ele absorve energia. Já quando ele volta, ele perde energia. Muito bem. E a órbita é concêntrica. Esse é o quarto modelo de Rutherford-Bohr. E essa energia que ele absorve ou libera, a gente chama de quê? De fóton. E é emitido com energia E ou E, igual a constante de Planck vezes a frequência, que você não precisa se preocupar ainda, na forma de luz e calor. Essa constante aqui é um número bastante pequeno. H é a constante de Planck e F é a frequência de oscilação dessa energia. Segundo esquema do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Olha aqui o núcleo positivo, primeira camada, segunda camada, o elétron vai sair, terceira camada, ele vai sair de novo para fora, ou seja, está absorvendo a energia do meio ambiente. E quando ele volta, ele libera energia na forma de luz, calor e outras formas. Fiz uma simulaçãozinha aqui, o que mais ou menos seria de forma bem pedagógica. Aqui nós temos a primeira camada, K, que é chamada de K, e essas letras vêm da espectroscopia, K, L, M, N, O, P, Q. Está aqui esse nível, o segundo. E quando ele salta daqui para cá, olha só. Surge a camada L. E por fim, aqui neste exemplo, camada M. E vai embora, são infinitas camadas. E a energia vai aumentando de K para fora, KLM, vai aumentando. Essas camadas são chamadas de níveis. O elétron agora está se movimentando, nós vamos perder aqui a simulação. Está vindo para dentro, então ele vai perder energia. Veio da M para L. Olha só a energia. Simbolizada aqui por uma luz, que eu simbolizei aqui por azul, por exemplo. Ele aqui vai se movimentar de novo, vai perder energia. Simbolizei aqui por laranja. Só quis simbolizar assim por conta dos intervalos com as cores. Apesar de que a luz azul é muito mais forte. Violeta, etc. Essa emissão de luz de uma camada para outra, de um nível para o outro, é o espectro. Então o espectro é exatamente isso aqui. E a energia é crescente de dentro para fora. Por esse modelo, cada elemento químico tem um espectro característico. Observe as raias ou linhas do espectro para o hidrogênio L-mercúrio. Olha só o hidrogênio, que são essas luzes aqui.
1, 2, 3, 4. E as posições são totalmente diferentes do hélio, que são diferentes de quem? Do mercúrio. Ou seja, a impressão digital de cada um é única. A moral da história é que o espectro do elemento químico caracteriza o elemento químico. Equações para cálculo de energia para átomos hidrogenoides. O que são átomos hidrogenoides? São átomos que perderam todos os seus elétrons menos um e ficaram igual ao hidrogênio, que só tem um elétron. A energia absorvida ou emitida pelo elétron é denominada de salto quântico e é dada pela diferença entre as energias dos níveis envolvidos. Essa energia absorvida ou emitida chama-se ΔE e é dependente da frequência da radiação envolvida. Bom, a gente não vai entrar no mérito da dedução das equações que são confusas para os alunos que estão no segundo grau e até mesmo para de terceiro. De ser uma matemática bem acurada. Mas eu vou entrar com as fórmulas. A variação de energia de uma camada para outra é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Ou a variação de energia é a constante de Planck vezes a velocidade da emissão pelo comprimento de onda lambda. Essa letra aqui. Em mecânica quântica, uma grande dificuldade isso é utilizando aparatos computacionais para se calcular a energia de átomos diferentes do hidrogênio. Deixa eu só dizer aqui como é que é feito isso. Na verdade, se usam computadores para se calcular as energias de átomos. Quando eu fiz o meu TCC, trabalho de conclusão de curso na década de 90, eu usei um computador IBM RISC Power Station na geofísica do petróleo e conseguia calcular átomos que iam do lítio até o argônio. Todas as energias, até a quinta casa decimal. Tem que se utilizar computador, nós não vamos fazer isso. Mas o que eu quero aqui é o seguinte, então, só explicando um pouquinho melhor. Criou-se uma metodologia de se tirar todos os elétrons dos átomos menos 1. De tal forma que esses átomos passaram a serem denominados átomos hidrogenoides, que eu já expliquei antes. Ou seja, aqueles que possuem apenas um elétron. Para esse tipo de átomo, pode-se aplicar a teoria de Bohr, com a energia do elétron na órbita sendo dada por. Olha só essas equações horríveis. A energia, em determinado nível, é massa do elétron, carga do elétron elevado à quarta, número atômico do átomo elevado ao quadrado, 8, permissividade elétrica, ε0 elevado ao quadrado. Esse número aqui é um número muito pequeno, ele equivale a 8,85, 10 a menos 12. Aqui o número quântico principal, ou seja, o número da camada, e aqui a constante de Planck. Isso tudo aqui resumido, eu posso colocar assim, energia no determinado nível é menos 13,6 vezes o número atômico elevado ao quadrado dividido por n ao quadrado, que é o nível. E essa energia vai ser dada em elétron-volt. Isso aqui é só uma unidade, isso não é uma equação, é só a unidade, tipo quilograma, centímetro, etc. Tá? Onde Z o número atômico, M massa do elétron, olha a massa do elétron, 9,10938188 10 a menos 31 kg. E a carga do elétron, 1,602176462 vezes 10 a menos 19, não precisa memorizar estes números. ε0, permissividade do vácuo, 8,8548717 10 a menos 12. Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. Não precisa memorizar isso aqui. H é constante de Planck, 6,62606876 10 a menos 34 Joule segundo. Não precisa memorizar esses números. E é V eletronvolt, que é igual a 1,602176462 10 a menos 19 Joule, que é a carga do elétron também. Desse modo, a energia do elétron numa órbita do átomo de hidrogênio Z igual a 1 é dada por. Quando Z igual a 1, quando é para o átomo de hidrogênio, que só tem um próton, Z igual a 1, Z número atômico, vai ficar 1 aqui, ó, 1 elevado ao quadrado, que é 1. Ou seja, vai ficar como?
13,6 eletronvolts dividido por N ao quadrado, onde N é a posição em que o elétron se encontra, a camada. Nós vamos usar já já essa fórmula. Essa formulazinha aqui. Equações para cálculo de energia para átomos hidrogenoides. À medida que o elétron se afasta do núcleo, a energia aumenta. Nós já estudamos. Observa-se que o limite máximo de energia para um elétron se afastando do núcleo numa órbita hidrogenoide é tender a zero, pois, quando N tende ao infinito, E tende a zero. Vou voltar bem aqui só para a gente ver. Se ele vai aumentando a órbita, tipo assim, seria 13,6 dividido, vamos supor, por 1. 1 ao quadrado é 1, daria 13,6. Se fosse a segunda órbita, seria 13,6 dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. Dividir isso aqui por 4. Lembrando que aqui é negativo. Terceira órbita seria dividido 13,6 por 3 ao quadrado, 9. Depois a outra órbita seria 4. Esse número seria dividido por 16 e assim sucessivamente. À medida que vai aumentando aqui embaixo, esse número vai tendendo a zero. Que é isso que ele está querendo falar aqui. Quando o N tende ao infinito, a energia do elétron tende a zero. E ela nunca é igual a zero, na verdade. Ela começa com menos 13,6, N igual a 1. À medida que vai aumentando o número de camadas, a energia vai se aproximando deste número zero, mas nunca é igual a zero. Essa energia de um elétron, a sua variação. Através da teoria de Bohr, se pode calcular o comprimento de uma onda da radiação eletromagnética emitida pelo elétron, utilizando-se para isso a equação abaixo que fornece também o número de onda. Vamos já explicar. Equaçãozinha horrível, mas nós vamos fazer um cálculo com isso. 1 sobre o comprimento de onda é igual à constante de Heisenberg, o número atômico ao quadrado, 1 sobre nível final ao quadrado, menos 1 sobre o nível inicial ao quadrado. Então vamos já ver o que é isso. Esse número aqui, 1 sobre o comprimento de onda, que é 1 sobre lambda, tá? O comprimento de onda, só um detalhe até para elucidar, vamos supor que você tem duas montanhas e você está no topo de uma. A distância do topo de uma ao topo da outra é chamada de comprimento de onda. Então vamos supor que você também tem duas montanhas e você está no vale de uma. A distância de um vale de uma ao vale da outra, o vale que é o ponto mais baixo, é chamado também de comprimento de onda. E 1 sobre lambda é o número de onda. Olha só aqui um espectro realístico. Está vendo aquelas linhas? Ó, hidrogênio, o hélio, olha aqui. O sódio, o elemento sódio e o elemento ferro. Você observa que são todos diferentes. As séries espectrais. Sendo 1 sobre lambda o número de onda, medido em metros invertidos, ou seja, 1 sobre o metro, R é a constante de Heisenberg 1,09737315 10 elevado a sétima. Não te preocupa, aluno, que eu vou passar um exercício benzíssimo explicado, em português bem erradinho, aqui benzíssimo, bem explicado para você. Z, número atômico, NI, nível inicial do salto quântico, a primeira camada, e NF, o nível final do salto quântico, a camada final. As linhas raias observadas no espectro do átomo de hidrogênio Z igual a 1 podem ser classificadas de acordo com o tipo de radiação eletromagnética emitida e, consequentemente, com o nível final do salto quântico. São as chamadas séries espectrais. Vamos ver então. Essas aqui são as séries. A energia E. Pela equação de Heisenberg temos E. Tá? Pela equação de Heisenberg temos, que é aquela equação que eu mostrei anteriormente, que a gente vai usar. Quando o nível final é 1, é ultravioleta, série de Lyman. Quando o nível final for 2, é Balmer. Quando for 3, Pascal. Quando for 4, o nível final, Brackett. Quando for 5, o nível final, Pfund. E quando for 6, Humphreys. E aqui está dizendo tudinho. Ultravioleta, visível, infravermelho, 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 infravermelho. Vamos lá.